Ideal tem uma super promoção para você. São 110 minutos semanais de propaganda. Em TV aberta, TV a cabo e TV internet. Pacotes a partir de R$ 1.200. Aproveite essa oportunidade. Ligue agora mesmo 3374-3089 e saiba como anunciar. Negócio Ideal. Ideal para você. Ideal para os seus negócios. A TV Beira Rio para todo mundo. Você confere nossa programação em qualquer parte do planeta. Acesse o site www.tvbeirario.com.br. O que acontece em Piracicaba, você confere aqui. Acompanhe agora um recado dos nossos anunciantes. Eu sou o Marcelo da Vila Flex Colchões e anuncio no Negócio Ideal. O seu retorno aqui é imediato. Vale a pena você conferir. Eu sou Antônio Schiavinato, proprietário de Imóveis São Francisco, anuncio em Negócio Ideal e recomendo a todos. Eu sou Edson, proprietário da Goiocá, sou anunciante do Eni e recomendo. Eu sou a Juliana da Magestra, eu anuncio no Negócio Ideal e recomendo a você que quer aumentar as suas vendas. Oi gente, eu sou a Sara da Autopeças Aliança e estou aqui para dizer a vocês que eu anuncio no Negócio Ideal na TV Beira Rio e realmente você pode confiar, fica tranquilo. Negócio Ideal, TV Beira Rio, nota 10. Negócio Ideal. Ideal para você. Ideal para os seus negócios. Programa Sala de Estar. Oferecimento Hop Hari, o país mais divertido do mundo. Nossa sala de estar, gente. Nossa sala de estar hoje é uma sala especial e hoje nós vamos fazer o nosso sala de cinema direto aqui do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, onde acontece exposições importantíssimas aqui para nossa cidade, para as nossas pessoas, né, gente? Muito bacana. Hoje acontece em duas salas, Primórdios e Presságios. Eu vou estar conversando com o Lauro, nosso querido Lauro Pinotti, que faz esse quadro muito bem, que é um quadro maravilhoso para todos nós. Nós estaremos falando também sobre o filme, gente, o filme do Lauro, né, um dos primeiros filmes da trilogia do Lauro, que é o Estágio Terminal. Bom, Lauro, então hoje nós estamos fazendo uma sala de cinema completamente diferente, né? Muito bacana isso, viu? Adorei. Isso, que bom, nós estamos aqui então no museu, né? Uma exposição de cinema e a gente aproveita para convidar todo mundo para vir ao museu para conhecer, né? Tá certo. Lauro, me fala uma coisa, tá acontecendo duas exposições aqui no museu. A exposição é composta por duas salas. Então, numa das salas é a sala dos primórdios, a outra sala é a sala dos presságios, tá? Primórdios, então, é essa sala onde a gente tem o seguinte, são 6 painéis com imagens, com informações, com fotos e alguns equipamentos que mostram, assim, a evolução de algumas invenções
que são anteriores à invenção do cinematógrafo. O cinematógrafo é o aparelho considerado, então, o aparelho que, de invenção do cinema, foi inventado pelos irmãos Lumière na França, né? Só que antes do cinematógrafo, várias invenções elas foram acontecendo, foram surgindo e foram se completando. Então, o cinematógrafo é o resultado dessas várias experiências. E eu observei que tem vários modelos aqui, vamos dizer, relíquias isso mesmo, né, Laura? Assim, na verdade aqui nós temos coisas até um pouco modernas, temos alguma coisa de vídeo e tal, porque são, na verdade, equipamentos do museu, equipamentos que vão fazer parte depois do Museu da Imagem do Som, tem equipamentos do Bar do Lau, que assim, são projetores antigos e tudo, né? Mas eu aqui nos painéis, eu falo de equipamentos que são mais antigos ainda, que eu gostaria até que a gente tivesse, mas a gente não tem. Aqui, por exemplo, nesse primeiro painel, a gente mostra que é bem antiga, né? É pré-histórica a preocupação dos homens em registrar os movimentos já nos desenhos das cavernas, né? Depois tem outras experiências, por exemplo, o teatro de sombra chinês, que por volta de 5.000 a.C., eles desenvolveram esse teatro em que assim, é projetada uma luz e as sombras, né, de bonequinhos tal, eles vão movimentando e vão contando histórias, né? Então seria assim um princípio da arte do cinema, né? Também tem a questão da câmara escura, que foi assim enunciado pelo Leonardo da Vinci, né, no século XV, depois foi desenvolvido pelo Jean-Baptiste de la Porta, e que é o princípio da câmera fotográfica, né? Que então você tem uma caixa escura com um buraquinho e você consegue fazer com que a luz entrando por esse buraquinho ela projete a imagem do objeto invertida no fundo dela, tá? Então é o princípio da câmera fotográfica. Tem também aqui a lanterna mágica, que foi criada no século XVII, né, pelo alemão Athanasius Kirchner, né, que baseia-se nesse processo que é o contrário da câmera escura. Aqui você tem uma vela dentro da caixa, essa luz é projetada por uma lente, só que aqui você tem então desenhos feitos em vidro que são projetados e ampliados na parede. É mais ou menos um projetor de slide. Isso é muito bacana, né, Lauro? Olha que já para nós hoje em dia, que já é uma facilidade, as máquinas, passou por tudo isso, né? Passou por tudo isso, mas para eles eram grandes invenções, né? Grandes invenções, Bom, aqui nesse outro painel nós temos a primeira fotografia, né? 2 pesquisadores, eles desenvolveram a fotografia, que foi o Louis-Jacques Daguerre e o José Niepce, né? Na França. Essa então é a primeira fotografia da história em que ele fez essa imagem assim da janela do quarto dele, né? Uma outra experiência desse Edward Muybridge em 1872 foi muito interessante. Ele conseguiu fotografar o movimento de um cavalo numa pista de corrida em que ele, a cada, por exemplo, 10 metros, ele colocou uma câmera de fotografia. Então ele pôs 24 câmeras com uma cordinha passando no meio da pista e conforme o cavalo foi passando, ele arrebentava a cordinha e disparava a câmera. Então ele conseguiu decompor esse movimento, tá? Que depois, se você passa isso rapidamente, você enxerga o cavalo correndo, em movimento. Agora, isso foi revolucionário na época, né? Hoje para nós é muito comum. Então, ao mesmo tempo que tinha o pessoal preocupado em captar as imagens, captar o movimento, tinham outros inventores preocupados em inventar aparelhos que fizessem o movimento acontecer. Então tem esse fenacistoscópio, por exemplo, né, do físico belga Joseph Plateau, né? É um prato com os desenhos que fica girando rapidamente e por um visor você enxerga a figura se mexendo, né? Esse praxinoscópio é o mesmo princípio, só que é um tambor em que as imagens estão na lateral do tambor e conforme você gira rapidamente, você enxerga as figuras se mexendo nos espelhos. Interessante. E eu fiquei encantada com essa primeira fotografia. Essa primeira fotografia, Laura, você tem ideia onde ela se encontra? Olha, deve estar em museus da França, né? Ela é de 1826, né? E deve estar realmente em museus da França. Porque aqui realmente ele criou pela primeira vez uma placa com sais de prata, que são sensíveis à luz. Então, a hora que ele colocou isso, e claro, com o princípio da câmera escura, quer dizer, uma lente que pegava aquela imagem e jogava para a caixa escura, ele conseguiu reproduzir a primeira fotografia, criar a
primeira fotografia. Né? Bacana, hein, Lauro? Muito legal. E aqui também tem mais uma... Aqui a gente entra na questão do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, que foi inventor da lâmpada elétrica, inventou muitas outras invenções e tal. E ele foi assim, ele inventou, por exemplo, a película de filme que a gente conhece, toda perfurada, de 35mm, que então permite que a máquina vá passando quadro a quadro para projetar e para filmar, tá? Os dois. E ele inventou uma máquina, que na verdade é uma máquina gigantesca, em que esse filme que ele então fotografava o movimento, ele ficava passando e a pessoa tinha que colocar a cabeça num visor assim para conseguir enxergar o movimento. Ele só não inventou o cinema porque ele não teve a ideia de projetar isso para que as pessoas assistissem na parede. Tá? Então ele inventou a película, ele inventou a própria reprodução dessas imagens como filme, mas daí quem foi que inventou a projeção? Foram os irmãos Lumière na França que pegaram esse aparelho e tiveram a ideia de projetar na parede. Então eles levaram os louros de ter inventado o cinema. Aprimoraram, né? Aprimoraram, Então nós temos aqui, falando realmente do cinematógrafo, dos irmãos Lumière, né? Então eles desenvolveram uma caixa assim compacta, que ao mesmo tempo que ela filmava, ela projetava. Ela era os dois, filmadora e projetor. E realmente eles tiveram então a primeira sessão de cinema aconteceu em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café de Paris, em que eles passaram aquele famoso filme da chegada do trem na estação e também operários saindo da fábrica deles e tal. Quer dizer, todos esses filmes você encontra no YouTube, dá pra ver. Mas é uma coisinha muito simples, é um trem chegando na estação só, né? Mas nossa, já é muita coisa. E daí tem aqui uns outros aparelhos que já trabalhavam com essa projeção das imagens, e o mais interessante é que o Edison, que não inventou o cinema porque não teve a ideia de projetar, quando os irmãos Lumière inventaram, ele correu e inventou um aparelho que se tornou o primeiro projetor a ser comercializado no mundo todo, ganhou um monte de dinheiro com esse projetor. E então, claro, na verdade, por um detalhe ele não é reconhecido como o inventor do cinema, mas ele inventou quase tudo. Quase tudo, quer dizer, a base foi dele. Foi dele, Então aqui nós temos o Vitascópio, que é então o projetor mais primitivo que foi comercializado, né? E tem aqui o Vitascópio. Deixa eu mostrar. Vamos ver então, gente. Esse aqui é uma espécie de Vitascópio, né? Que é do Museu Prudente de Moraes. Então, um aparelho bem antigo e que realmente tem todas as características daquele lá. Então, nessa sala seria isso. Viu, Laura? Eu observei que aqui também nos cartazes, onde conta o início da história do cinema, tem as fotos do filme, né? É bem bacana. É, do nosso filme. Então, na verdade, a outra sala é a sala dos presságios, quer dizer, onde a gente pressagia que a gente vai ter um polo de cinema na cidade. Então, eu quis fazer esse link nos cartazes dos primórdios, colocar essas fotos que, na verdade, nós vamos ver na outra sala. Vamos lá? Vamos lá. Gente, olha só, tá demais o programa hoje. Nossa sala de cinema tá aqui direto do museu e você pode observar aqui aparelhos bárbaros, fotos, uma história bem bacana do cinema. E eu vou para um pequeno intervalo e eu volto já já com o Lauro mostrando a outra sala para você que você vai curtir muito, viu? Até já. O Negócio Ideal tem uma super promoção para você. São 110 minutos semanais de propaganda. Em TV aberta, TV a cabo e TV internet. Pacotes a partir de R$ 1.200. Aproveite essa oportunidade. Ligue agora mesmo 3374-3089 e saiba como anunciar. Negócio Ideal. Ideal para você. Ideal para os seus negócios. A TV Beira Rio para todo mundo. Você confere nossa programação em qualquer parte do planeta. Acesse o site www.tvbeirario.com.br. O que acontece em Piracicaba, você confere aqui.